Igreja Evangélica Casa da Benção, o lar da família mais feliz do mundo. Começa agora o programa Som dos Céus, da Igreja Evangélica Casa da Benção, para semear o Evangelho de Jesus Cristo no coração do seu lar. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Som dos Céus. E hoje nós estamos com um programa super especial, porque nós conseguimos reunir um pedacinho da nossa família ICB Jovem. E hoje nós iremos abordar os principais desafios do jovem cristão no mundo atual. Eu gostaria de saber o seguinte: eu sei que muitos de vocês não estudam em colégios cristãos e acabam tendo como desafios as culturas não cristãs e muitas vezes tendo que participar de festas, algumas que não agradam a Deus, são culturas completamente diferentes daquelas a qual nós abraçamos. Felipe, como você enfrenta esses desafios? Pastor, eu procuro não participar daquelas coisas que não são saudáveis para a minha vida. Eu procuro participar daquelas coisas que são saudáveis para mim, como na vida da minha igreja cristã. Em relação à amizade, eu pergunto a Débora, como é que é se relacionar com pessoas que não seguem a mesma fé que você? A amizade pra gente é algo muito importante, mas a nossa amizade não são como as demais no mundo, onde o padrão é viver rodeado de pessoas, viver bebendo e viver em uma alegria que é falsa e passageira. A amizade pra gente é estar reunido nos encontros jovens, vivendo em comunhão e amando uns aos outros. Maiara, e para você, qual é o principal desafio que você enfrenta como a serva de Deus no dia a dia? Bom, como defensores evangélicos, nós queremos viver os princípios de Deus aqui na Terra. Tanto as escolas como as faculdades tentam empurrar a ideologia de gênero e são muitas ideologias que confrontam a nossa fé e a palavra de Deus. Mas a gente não abraça, porque o que a gente quer é viver o que aprendemos aqui na igreja desde pequenos. Mas vamos falar de namoro! E para isso eu estou aqui com o casal João Lucas e Lídia. Lídia, me diga uma coisa, como é um namoro cristão? Para nós, namoro é santidade. Como a Bíblia diz, nós somos jardim fechado. E nós sempre procuramos buscar a santidade em Deus. Namoro é conhecimento. Nós estamos nos conhecendo juntos, mas sempre pedindo a bênção de Deus sobre o nosso namoro. E para que a gente possa fechar esse bloco, eu vou estar perguntando ao nosso querido irmão Way. Querido irmão Way, me diga uma coisa, para você, qual é um dos principais desafios para o jovem cristão atual? Pastor, a internet. Nela tem coisas boas e coisas ruins que podem edificar a nossa vida e também destruir ela. E uma delas é a pornografia. Então a gente tem que ter cuidado e vigiar em todos os sites que a gente acessa. E nós fechamos aqui esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da nossa entrevista com a nossa juventude. Mas nesse momento eu passo a palavra para o nosso querido pastor Ademar Leandro. Muito obrigado, pastor Eniel Caieiro, que juventude linda, não é? Mas eu convido agora você para acompanhar um quadro de uma história de dor e sofrimento antes do milagre e o que aconteceu após o milagre aqui na nossa igreja. Os médicos disseram para mim que no meu caso não tinha solução, ou eu ia morrer, ou então eu ia ficar aleijado, mas as duas, ou morria ou então eu ia ficar aleijado. Pastor Clóvis, nos conte um pouquinho da sua história de vida. Quando eu estava com 9 anos de idade, completei os 11 anos de idade, eu fui trabalhar com meu pai na lanchonete e vendendo coco, quando de repente, a parte da tarde eu fui no sanitário e não consegui urinar. A minha bexiga começou a encher e cheguei em casa, fui tentar urinar, não consegui urinar e a minha bexiga no ponto de estourar. A minha mãe levou para o hospital de Paulista
Quando chega no hospital de Paulista, os médicos colocaram uma sonda e extraíram a urina. Aí você vai para casa, beba bastante água, pois ele está bom. Aí eu fiz isso. Quando nós chegamos em casa, bebi muita água. No dia seguinte, a bexiga começou a inchar de novo. Aí levaram para o hospital de Paulista. E lá do hospital de Paulista me encaminharam para o hospital Getúlio Vargas. Quando chegou lá, colocaram outra sonda, extraíram a urina. Aí fizeram outros exames. Aí descobriram que eu estava com meningite. E como foi que ficou a sua família ao receber a notícia sobre a sua enfermidade? A minha família ficou desesperada, porque sabendo que era uma doença incurável. Minha mãe ficou desesperada e eu fiquei lá sofrendo, isolado dos meus irmãos, da minha família, e meu pai não podia entrar lá naquele hospital. Nos fale um pouquinho de como era o seu pai e de como foi que vocês chegaram aqui na Igreja Casa da Bênção. Quando eu cheguei aqui com os 9 anos de idade, aqui na Casa da Bênção, o meu lar era totalmente destruído, a gente não tinha paz, meu pai tinha crise de loucura, quebrava tudo dentro de casa, a gente não tinha paz, eu vivia doente. E quando a gente conheceu a Casa da Bênção, foi uma mudança total na nossa vida. Aí quando meu pai chegou pela primeira vez na Casa da Bênção, ele começou a receber a oração, o missionário Jaime orou por ele, e fazia 10 anos que ele não dormia. Quando o missionário orou por ele, na primeira noite ele começou a dormir o dia todo. Aí foi uma maravilha, né? Aí a paz começou a reinar na nossa casa. A gente não tinha felicidade, a gente só via sofrendo, com enfermidade. No meu corpo apareceu feridas terríveis que a gente botava remédio e ela estourava. A gente não conseguia dormir direito. A gente via vultos dentro de casa. Mas quando nós chegamos na Casa da Bênção, o missionário orou por nós, a gente começou a ser curado, a paz veio reinar, a gente não deixou de ver vultos no nosso lar. Meu pai aprendeu aqui na Casa da Bênção. Quando ele chegou aqui, ele tinha crise de loucura, quebrava tudo dentro de casa. Ele foi liberto e aprendeu a colocar a sua fé em prática, e através dessa fé que ele começou a colocar em prática, aí a vida dele começou a mudar. Ele usou essa mesma fé para que pudesse orar por mim e eu vi o resultado. E tanto é que eu vi o resultado imediato. E foi através da minha cura que nós ganhamos tudo para Jesus. Os meus irmãos, todos se firmaram com Jesus, e tanto é que agora todos fazem parte da Casa da Bênção. Pastor Clóvis, muito obrigada pela sua presença, e eu sei que a sua história de vida será uma bênção para a vida daqueles que estão nos assistindo. Que testemunho emocionante! É isso que Deus tem feito aqui na Igreja Evangélica Casa da Bênção. Mas pare por um instante e vamos ouvir a palavra ministrada pela missionária Janilde Caieiro. A minha meditação para você nesta manhã está em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, aonde está escrito: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essas palavras foram escritas pelo profeta Jeremias num tempo de caos. Ele estava vendo uma catástrofe acontecer em Judá. As pessoas estavam sendo assoladas, a cidade, destruição. Coisas muito ruins estavam acontecendo naquela época. E o cenário era de desastre. Mas Jeremias, ele escreve essas palavras, que tira o foco das coisas ruins, das catástrofes, das circunstâncias mais terríveis que os seus olhos estavam vendo, e coloca o foco na esperança, em Deus, naquele que pode resolver o problema. Se nós estamos passando por momentos difíceis, não somente nós aqui no Brasil, mas o mundo inteiro está passando por momentos de catástrofe, porque o mundo parou. Nós estamos vendo com os nossos olhos que o mundo parou, mas eu quero dizer para você nesta manhã: tire o seu foco dos problemas, das catástrofes, e coloque seus olhos em Deus pela fé, porque nele há esperança. Porque Deus é aquele que é fiel e permanece fiel, e a fidelidade de Deus é exatamente em cumprir as suas promessas. Creia nas promessas, creia num Deus que tem solução, que é maior do que as circunstâncias que estão ao nosso redor neste momento. Ele tem saída, Ele tem solução, Ele tem a cura, Ele tem a libertação
para o nosso Brasil e para o nosso mundo. Que mensagem maravilhosa, eu tenho certeza que tocou o seu coração. Mas neste final de semana tivemos muitas atividades abençoadas em todas as nossas congregações. E você agora acompanhe conosco algumas dessas atividades. E nós voltamos com a nossa entrevista com a nossa querida ICB Jovem. E agora nós demos uma reformulada aqui nas cadeiras, mudamos o pessoal de local para o nosso segundo bloco. Primeiro nós falamos quais são os principais desafios do cristão atual. E agora nós vamos estar trabalhando quais são as iniciativas da nossa igreja para a nossa juventude. Jean, para você, qual é uma das principais iniciativas da nossa igreja para a juventude? A principal iniciativa, na minha visão, é o Espaço CB Jovem. Um espaço feito para nós, onde temos comunhão com nossos irmãos, com Deus, e temos um momento de lazer e também de ensino da palavra. Lá nós temos a tarde toda para nos divertir, e de noite temos o momento da adoração e temos atividades lúdicas. É uma bênção. E para você, qual é a principal iniciativa? Pastor, eu acho que é a escola dominical, que nós recebemos material de estudo bíblico e nós também conseguimos orar e permanecer firme com Deus. E para você, Brendinha, qual a principal iniciativa? Assim, eu saí da sala das crianças agora e a ICB Jovem apresenta várias atividades, como Ministério do Teatro, Ministério de Dança e entre outros. Pastor, aqui nós somos uma verdadeira família, onde nos encontros jovens nós interagimos entre si, brincamos muito, criamos relacionamentos, participamos também de conferências jovens, convenções da igreja e tudo isso num ambiente com muito amor e muita paz. Seja você também ICB, porque nós somos a família mais feliz. E chegamos ao final de mais um programa Som dos Céus, um programa todo especial para os nossos jovens, né, pastor Ademar? É isso aí, pastor Alex. E as pessoas também podem nos acompanhar pelas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. E não esquecendo que amanhã, domingo, às 18h30, grande culto de celebração aqui na nossa matriz Olinda e em todas as nossas congregações. Um abraço e até o próximo sábado. Você assistiu Som dos Céus, da Igreja Evangélica Casa da Benção. Igreja Evangélica Casa da Benção, o lar da família mais feliz do mundo.